Paz do Senhor a todos. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Amém? Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Amém? Cada um de nós temos os nossos fardos, as nossas cargas, que para nós muitas vezes são os difíceis da gente carregar. Mas a gente tem um Deus, a gente tem Jesus, a gente tem o Espírito Santo, que nos ajuda nesses momentos complicados. O Espírito Santo é aquele que está sempre conosco, em nós. Mas muitas vezes a gente trata ele como apenas um conhecido. Ele é um amigo de um amigo meu. Muitas vezes a gente trata o Espírito Santo como se fosse realmente a terceira pessoa, uma pessoa menos importante no reino de Deus. E a gente olha para Deus e crê que Deus Pai é todo-poderoso, que Jesus Cristo, lógico, é todo-poderoso. Mas às vezes a gente pensa no Espírito Santo como um coadjuvante, quando na verdade ele é um agente importante na nossa vida cristã. Porque sem o Espírito Santo, nem o nosso arrependimento não aconteceria. Porque a palavra diz que é Ele quem nos convence, é Ele quem nos dá o arrependimento. E é o Espírito Santo que age em nossa vida. A gente precisa entender que o Espírito Santo é o nosso ajudador, o nosso intercessor, é aquele que nos auxilia, que nos consola, é aquele que nos aconselha, é aquela voz que às vezes fala na sua consciência: não faça isso, isso é errado, isso vai desagradar a Deus, não ande por esses caminhos, não ande com essas pessoas, não aceite essa vantagem, não responda essa mensagem. Esse é o Espírito Santo que está sempre nos acompanhando, mas que às vezes a gente passa despercebido e a gente nem se dá conta do quanto ele é importante na nossa vida. E a gente precisa buscar ainda mais conhecer a esse nosso amigo, esse nosso ajudador. E saber que assim como o ar que a gente respira, nós estamos rodeados por ele, que ele está em todo lugar, assim como Deus, assim como Jesus Cristo. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele está em todas as pessoas, e ele quer fazer morada em mim e em você. Ele quer ser nosso amigo. E a gente precisa querer aprender a buscar, a desfrutar ainda mais dessa presença dele na nossa vida. Se a gente entendesse o quão ele é importante, muitas das cargas, dos fardos que a gente tem sofrido de carregar, a gente não estaria sofrendo tanto assim. Quando a gente olha para o que acontecia com os discípulos, eram perseguidos, mas continuavam firmes, presos, acorrentados, louvavam, oravam, e acontecia grandes coisas ali naquele lugar onde eles estavam. A gente precisa querer buscar isso para a nossa vida, de que no momento difícil o Espírito Santo que habita em nós fala ao nosso coração que não é necessário temer, que a gente tem um Deus grandioso, que a gente tem Jesus Cristo que entregou a vida por nós, e que esse momento difícil, esse fardo é passageiro, e que Ele vai interceder por nós. Porque assim como a Bíblia fala que a gente não sabe como orar, muitas vezes talvez um jovem aí, ele está orando pedindo um carro, e às vezes na mente dele ele fala: Deus podia me abençoar com um carro, que aí eu ia fazer tantas coisas boas com esse carro. Mas o Espírito Santo que conhece o coração dele fala para Deus: Deus, não dá o carro para ele não. Não dá não, que ele está querendo encher esse carro de amigo, ir para a festa com bebedeira.
Não dá não. Esse é o papel do Espírito Santo. Que todas as vezes que o seu coração tenta te enganar, que até em oração você acha que está pedindo uma coisa boa, ele vai lá e intercede. Pai, não entrega isso que essa pessoa está pedindo não, que é para destruição. Ele está achando que é para a bênção, mas não é não. E a gente não compreende isso. A gente não entende o quão ele é importante na nossa vida. A gente precisa buscar conhecer ele, a trazer ele para a nossa vida como um amigo. Quantas vezes a gente não conversa com pessoas para tentar sanar algum problema na nossa vida? Talvez você vai num lugar e fala, quem é que pode me ajudar nisso aqui? E a pessoa te indica, ó, é essa pessoa que pode te ajudar. A gente precisa colocar na nossa cabeça isso, que o Espírito Santo foi deixado aqui para nos ajudar. Assim como a palavra diz, Jesus diz, eu vou para o meu Pai, mas eu vou pedir para que Ele mande para vocês um ajudador, um auxiliador. E aí eu pergunto, você tem esse entendimento na sua vida? Que você tem um ajudador próximo, que habita ao seu redor e habita em você, ou pelo menos é a vontade dele? Quantas vezes você tem buscado conhecer mais, ou tem chamado ele para a sua vida? Quantas vezes em oração você tem conversado com esse seu amigo? Porque o anseio dele é que você conheça ele a cada dia mais e mais. Mas e você, tem buscado isso? Tem tentado todo dia trazer ele para a sua vida? Irmãos, acho que isso funciona para todo mundo. Quando a gente está nervoso, ou passando por alguma situação, ou quando você vai fazer alguma coisa que te deixa nervoso, você pega, para, respira bem fundo, para ver se aquilo te traz uma calma, para ver se passa aquela ansiedade. O Espírito Santo, ele espera que a gente tente se encher dele também. Para que essa sensação de que tudo vai dar certo, de que tudo vai se encaixar, não seja apenas momentânea, mas isso seja uma certeza tão grande e tão duradoura na sua vida, que passe o que passar, aconteça o que acontecer, a sua fé continue inabalável. Por mais que se levantem gigantes, por mais que a tempestade tente balançar o barco da sua vida, parece que as ondas vai acabar com tudo, mas ainda assim você permanece firme, porque o Espírito Santo que habita em você te fala, não tema, porque eu sou muito maior do que aquilo que está vindo contra você. O Deus que você busca, que você confia, é muito mais poderoso do que esse gigante que se levanta. A nossa fé pode muitas coisas. A nossa fé pode movimentar a mão de Deus a nosso favor. Mas somente o Espírito Santo é quem pode trazer um norte para a nossa vida. É só Ele quem pode trazer algo de Deus para nós. Até mesmo a sua leitura individual da Bíblia. Se não for o Espírito Santo, a Bíblia não vai te dizer nada. Aquilo que você tem buscado resposta, e que muitas vezes não chega da forma que você espera. E aí, durante uma conversa, alguém fala com você e libera uma palavra e parece que a pessoa estava sabendo tudo que estava acontecendo na sua vida. É através do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que age a nosso favor e que age através de nós a favor de outras pessoas. Assim como diz lá em Atos, que todos os discípulos, todos os irmãos estavam reunidos, e eles perseveravam, e que de repente veio um som como de um vento, e apareceram como se fossem línguas de fogo, e foram tocando nas pessoas. O Espírito Santo entregou dons para aquelas pessoas de acordo como Ele queria, e aquelas pessoas começaram a falar em outras línguas, e todas as pessoas que moravam naquela cidade entendiam o que eles falavam, e sobre o que eles falavam. Esse é o mesmo Espírito Santo, que quer tocar na sua vida, que quer mudar a sua vida e te capacitar para poder fazer coisas que talvez hoje você acha que para você é impossível. Que você olhando para a sua vida, para você fala, mas eu não posso fazer isso. Porque quando a gente olha para nós, a gente olha para a nossa fraqueza, a gente olha
para as nossas lutas. A gente olha para a nossa carne. Mas o Espírito Santo de Deus, ele pode fazer muitas coisas através de pessoas falhas como eu e como você. Jesus Cristo, quando saiu para escolher os seus discípulos, ele não foi atrás de pessoas importantes, pessoas letradas. Ele foi atrás de pessoas simples e trabalhadoras. Pessoas que os doutores da lei, quando olhavam, ficavam admirados. Mas espera aí, como que esse cara simples, sem nenhuma formação, fala de coisas, de assuntos tão profundos assim que nem nós mesmos entendemos? Esse é o agir do Espírito Santo, que faz na vida de todas as pessoas, mas de todas as pessoas que deram abertura para que ele chegue para a sua vida e transforme e faça a mudança. Amém? Abra sua Bíblia em João 14:16. João capítulo 14, versículo 16. Amém? Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece e não vê. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Amém? Jesus Cristo, antes de deixar os seus discípulos, de ir ao céu, ele faz essa promessa a eles. Mas quando ele faz essa promessa, ele fala que o mundo não pode conhecer. Essa promessa não era feita apenas para os seus discípulos, era feita para nós. Que Jesus nos daria um consolador, um ajudador para as nossas vidas. Agora pensa em cada momento difícil da sua vida, que você torcia que alguém chegasse até você e falasse: olha, eu tenho a solução para isso que você está passando. Ou quantas vezes você recorreu a alguém e essa pessoa te virou as costas, ou falou que não podia te ajudar, e você se pegou sozinho, e achava que aquele era seu fim, que seria o fim da sua vida, que nada mais daria jeito. Mas hoje você está aqui. Um dia alguém falou de Jesus para você. E talvez você possa pensar assim: hoje eu estou na igreja, eu me batizei porque eu decidi, porque eu quis. Sabe quantos de nós estaria aqui se fosse pela nossa própria vontade? Nenhum de nós. Sabe quantas vezes eu imaginei que eu estaria aqui falando para as pessoas? Simplesmente nenhuma. Eu acredito que o Guilherme também pensou da mesma forma. Um dia a Miriam veio aqui para pregar, também falou a mesma coisa. Ninguém se imagina fazendo isso, porque é uma coisa que ninguém busca. O que é que mais passa na nossa cabeça? Eu preciso trabalhar, eu preciso conquistar, eu quero ter as coisas, eu preciso ser respeitado, eu preciso ser conhecido, como se isso fosse um motivo de alegria para a sua vida, como se fosse aquilo que fosse transformar totalmente a sua vida. E aí quando você começa a alcançar as coisas e chega onde você achava que seria o ponto da maior felicidade da sua vida, você olha para a sua vida e fala assim: falta alguma coisa, não está completo. Já sei, vou trocar o meu celular. Eu tenho o iPhone 13, agora saiu o 15, com certeza é o celular, vou trocar por ele. Aí você vai e compra o iPhone 15. E aí você vê que ainda continua um vazio no seu interior. E aí aquele que é mais jovem fala assim: eu preciso ir para as festas, eu tenho que aproveitar a minha vida, eu preciso conhecer tudo aquilo que o mundo pode me oferecer. E ele vai, vive, festas, alegria, sorriso, mas quando ele se pega sozinho na sua casa, depressão, falta alguma coisa. O que é essa coisa? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é a única coisa que pode te completar. É aquilo que foi deixado pelo nosso Pai. É uma parte dele que quer habitar em você, para te tornar completo, íntegro e perfeito. Mas isso só vai acontecer
quando você entender que precisa dele na sua vida. O Espírito Santo, ele não vai tentar entrar na sua vida de uma forma forçada, assim como faz o inimigo, oferecendo um monte de coisas. Não. Ele está sempre do seu lado. Ele está sempre te aconselhando através das pessoas, através de um louvor, através de um versículo da Bíblia. Ele está sempre chamando a atenção, te deixando pistas de qual caminho seguir. Mas você só vai saber tomar essa direção quando você der ouvidos a Ele. Quando a gente olha para os frutos do Espírito Santo e a gente olha que Ele faz uma transformação na vida das pessoas. Uma transformação. A pessoa que era irritada agora já não se irrita tanto assim. A pessoa que tinha uma tendência a cometer pecados agora já não comete tantos pecados assim. E que talvez as únicas pessoas que veem que você ainda tem alguma coisa para mudar são as pessoas de dentro da sua casa. Mas por quê? Porque dentro da sua casa, onde você fica a maior parte do tempo, é onde às vezes a sua carne ainda vai conseguir sobressair ao espírito. Mas para fora, para as outras pessoas, onde te veem com pouca frequência, talvez elas consigam ver uma mudança na sua vida. Olha, o fulano já não é mais daquela forma. Eu estou percebendo alguma mudança nele. As pessoas veem mudança. Porque se a gente fosse esperar que o Espírito Santo apenas nos consolasse e nos ajudasse quando a gente estivesse totalmente perfeito, a gente estaria perdido. Mas graças a Deus e pela misericórdia dEle, o nosso ajudador e o consolador está junto de nós a todos os tempos, todo momento, todo o tempo, para fazer aquilo que Ele tem para fazer, aquilo que Jesus disse que Ele ia fazer, nos ajudar, nos auxiliar. E a gente precisa buscar essa amizade com Ele, chamar Ele para a nossa vida todos os dias, porque Ele sim vai fazer você se convencer do pecado, se convencer das renúncias que você tem que fazer. Não é inverso. Se a gente pensar que a gente vai começar a servir a Deus, ou que a gente vai se batizar só quando a gente estiver totalmente perfeito, a gente nunca vai fazer isso. A gente precisa saber que quando a gente decide uma mudança, tomar essa atitude de mudança, a gente está entregando a nossa vida para Deus para que Ele molde a nossa vida, para que Ele nos ajude naquilo que a gente não consiga. E esse papel é individualmente e exclusivo do Espírito Santo. Ele quem vai trazer para nós mudança. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos 8, 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Amém? Assim também o Espírito Santo de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus, e pede de acordo com a vontade de Deus. Amém? Muitas vezes quando acontece alguma coisa, tem alguém que fala assim, foi a vontade de Deus. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, de achar que a gente sabe qual que é a vontade de Deus, ou que a gente entende o que passa no coração de Deus. A gente precisa entender que existe a vontade de Deus e a permissão dEle. Se você ficar insistindo em tomar um caminho, em seguir por uma trilha, sabendo que aquilo pode trazer algum dano para a sua vida, pode ser que Deus permita que você tome realmente esse caminho, para você entender que a vontade dEle era totalmente daquilo que você pensava. Muitas vezes, para justificar alguma coisa que a gente faz, ou algum caminho que a gente toma, a gente pode pensar ou falar para as pessoas,
Se aconteceu foi porque era vontade de Deus. Foi porque Deus quis. Não, a gente não pode ter esse tipo de pensamento e se enganar dessa forma. Porque muitas vezes a gente ora por alguma coisa, ou pede oração para o pastor vai e te fala assim: olha, o conselho que eu tenho para te dar é, não faça isso. Eu sinto de Deus que não é esse o caminho que você deve tomar. Mas aí o seu coração te fala assim: que isso vai ser tão bom. Você vai dar ouvidos para o seu pastor? Faz isso. E você faz aquilo de acordo com o seu pensamento. E aí você dá com os burros na água, dá tudo errado na sua vida. Foi permissão de Deus, não a vontade dele. A vontade de Deus é perfeita para a nossa vida. E quando Ele tem alguma coisa para nos entregar, aquilo não vem para trazer problemas. A bênção do Senhor traz paz, traz alegria para a nossa vida. Se alguma coisa está te tirando a paz e roubando o seu sono, cuidado. Isso não foi uma bênção de Deus. Não foi vontade de Deus, e sim permissão. Para você entender que você precisa de uma mudança de rota. Você precisa olhar aí para a sua bússola e ver que ela está totalmente desgovernada. E voltar para os caminhos de Deus. Deus, quando nos chama para ser seus seguidores, Ele chama para renúncia, para uma mudança de vida, para uma conversão. Uma conversão é mudança de caminho. Você, quando está perdido indo para algum lugar, você tem que voltar. Esses dias, eu trabalho numa empresa aqui que entrega areia em muitos lugares. E eu pedi explicação para o Cleito para ir numa cidade. E ele me explicou. E eu tinha que, chegando dentro de uma cidade, chegar perto de um determinado local, virar para a direita e seguir meu caminho. Mas, em vez de eu pegar e jogar no Maps ou no GPS, eu achei, vou passar dentro dessa cidade pequenininha para chegar na outra, eu tenho experiência, estou dentro de casa. Meti a cara. Errei 50 quilômetros só 50 quilômetros, com um caminhão pesando umas 60 toneladas, num lugar que tem um monte de subida e descida, e que você olha para o retrovisor, a roda está soltando fumaça porque está quase pegando fogo por causa dos freios. E aí, quando eu percebi que estava errado, eu liguei para o Cleito. Falei: Cleito, tem um trem errado aqui, meu irmão. Por que eu vi que eu estava errado? Porque eu olhei para o meu lado esquerdo, eu vi o rio. Eu falei, da outra vez que eu vim com o Cleito, eu não vi o rio. Mas como é que eu volto? Não tem onde eu retornar. Eu tive que seguir o meu caminho até achar um lugar para retornar. Mas nisso eu perdi o dia. Cheguei em casa quase 8 horas da noite. Irmãos, o Espírito Santo é aquele que vai falando no nosso ouvido e dando sinais. Para mim foi o rio, mas já era tarde. O Espírito Santo está caminhando com você todo dia e falando: ó, esse caminho está errado. Presta atenção, que você tem, procura uma rotatória aí e volta. Você não está indo para o seu destino correto. Ele está falando toda hora no seu ouvido, no seu coração, mas você não está prestando atenção. Deus está querendo que você viva o melhor dessa terra. Ele quer te tirar de onde você está, Ele quer mudar a sua vida. O Espírito Santo está falando, mas você não presta atenção. E aí, quando você erra o caminho e vê que está totalmente errado, você vai ter que voltar todo o caminho de volta para trás. Porque Deus não vai fazer uma mágica e te tirar assim e colocar lá onde você queria. Você vai ter que voltar pelo mesmo caminho. Às vezes olhando onde você errou, vendo aquilo que vai te trazer dor, porque Deus está te curando, Ele está te tratando, Ele está te mostrando que o Espírito Santo, quando fala, é para evitar que você erre, que você sofra. Mas muitas vezes a gente não quer dar ouvidos a Ele. A gente quer fazer de acordo com o que a gente acha. Aí lá vai eu voltar aquele caminho todo de novo, sofrendo de novo. O lugar que era subida eu tinha que descer de novo, sofrendo, com medo de acabar o freio e eu descer no meio daquelas ribanceiras. A nossa vida é da mesma forma.
A gente vai passando pelo caminho achando que vai dar tudo certo, que do jeito que a gente escolhe tá bom demais, que a gente vai chegar onde Deus quer, quando não é. Se Deus traçou uma rota, Ele quer que você siga aquela e não outra. Se Deus quer que você chegue em um local, Ele tem um caminho traçado e não é da forma que você quer. A forma que a gente quer é muito fácil. A gente quer ir para o céu fazendo tudo que a gente faz de errado. A verdade é essa. A gente quer ir para o céu fazendo tudo que a gente quer. Quer ir bebendo, quer ir mentindo, quer ir vendo pornografia no celular, quer ver fazendo tudo que não presta. Mas Deus fala, assim você não vai. Dessa forma você não entra. Porque a porta que leva para a salvação, ela é estreita. A do mundo é larga, você passa com tudo aquilo que você quer, toda a sua vontade, todas as suas bagagens. A porta que leva para o céu, não. Você vai ter que largar muita coisa para trás. Amém? O último versículo. João 16, versículo 13. João capítulo 16, versículo 13. Amém? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz? Um pouco e não mais me vereis. E outra vez um pouco e ver-me-eis. E vou para o Pai. Diziam, pois, quem vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto, que vos disse: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Em verdade, eu vos digo, que chorareis e lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem em ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Amém? Todos nós queremos uma alegria completa. Cada um de nós sabe o que precisa, sabe o que quer. Pede a Deus, busca, luta, vai atrás. Muitas vezes não alcança. Mas todos nós temos sonhos, esperamos por alguma coisa. Mas a gente precisa entender que tudo isso que o mundo oferece, que a gente pode conseguir, tudo isso é passageiro. Mas o que Deus tem para nós proposto é algo que é duradouro, que é a nossa salvação. E a gente pode ouvir um monte de coisas de pessoas diferentes, pregadores diferentes. Você pode ouvir um monte de pregador motivacional que fala um monte de coisa que você quer ouvir, que massageia o seu ego. Um monte de coisa a gente pode ouvir. Talvez a gente sobe aqui e fala por 3 minutos, pode falar por 3 horas ou 3 dias. E talvez a gente não atinja aquilo que era o nosso intuito. Mas a gente precisa saber que o nosso pensamento deve ser um só.
que independente daquilo que a gente ouça, ou do que a gente fala para as pessoas, a única coisa que é certa e que a gente deve esperar é a salvação que vem através do sacrifício de Cristo. Porque muitas vezes a gente apenas quer de Deus as bênçãos. A gente espera que Ele entregue para nós aquilo que a gente quer. A gente quer realizar os nossos sonhos e somente isso. Mas a gente precisa entender que a maior alegria de Deus e aquilo que Ele quer é que a gente se arrependa dos nossos pecados e que a gente entenda que a salvação que a gente não merecia, isso Ele já deu. Isso Ele já fez. A gente não merecia nada. A gente não merecia o perdão. A gente não merecia a misericórdia. E tão pouco que Ele viesse à terra e sofresse por tudo que Ele passou, e fosse crucificado, e morresse, por cada um de nós que estamos aqui. Porque muitas vezes quando a gente olha para as pessoas, com o nosso olhar a gente pode enxergar nas pessoas apenas o erro, apenas a falha. Quando o que Jesus quer, e o que Ele quer de cada um de nós, é que quando a gente olha para as pessoas, é que a gente tem o mesmo olhar que Ele tem para nós. Um olhar de misericórdia. A nossa vida é passageira. As aflições são passageiras. E se a gente acredita realmente que Deus tem para nós a vida eterna, que Ele tem para nós a salvação, muitas vezes a gente tem largado isso de lado. A gente tem largado de lado porque a gente não tem dado ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Porque a gente pode achar que, por a gente estar na igreja, por a gente fazer alguma coisa, a gente já tem um lugar garantido do lado de Deus. E esse é o pensamento que o inimigo quer que a gente tenha realmente. De que a gente não precisa fazer nada. E que do jeito que a gente está, a gente já alcançou tudo isso. E esse nosso pensamento só vai ser mudado se a gente der ouvidos para o Espírito Santo. Porque se tem alguém aqui que acha que pode entender o que Deus quer, que pode entender os pensamentos de Deus, ou que acha que é realmente ungido, ou que sabe tudo aquilo que causa diferença na vida da gente, a gente não sabe de nada. E o único que pode trazer essa mensagem de Jesus para nós é o Espírito Santo, assim como diz a palavra. O Espírito Santo recebe e Ele nos fala. O Espírito Santo ouve e nos entrega. E se não for por Ele, a gente não ouve nada. Se não for por Ele, a gente não entende a vontade de Deus para a nossa vida. E a gente vai vivendo a nossa vida totalmente enganados. Vai chegar um tempo em que as pessoas aqui no Brasil vão ser perseguidas. Assim como acontece em outros lugares, aqui vai acontecer. Porque assim diz a palavra. Jesus Cristo anuncia um monte de acontecimentos que mostram para nós que o mundo está chegando no seu fim. Assim como o pastor falou uns cultos para trás. Quando a gente pega essa guerra que está acontecendo de novo em Israel, muita gente olha pelo lado político. Uns escolhem um lado, outros escolhem outro. Uns pensam, é apenas por uma briga por terra. Mas até isso é relatado na Bíblia. Que aqueles povos brigariam, que eles seriam inimigos. São duas descendências diferentes. E eles ficam brigando, isso faz anos e anos e anos. Mas quando a gente não olha para a Bíblia, isso parece realmente apenas uma briga política, uma briga por dois povos diferentes. Quando a gente vê esse tanto de atrocidade acontecendo, que lá crianças foram decapitadas, em outros lugares crianças são mortas, são abusadas, a gente acaba achando que isso é apenas a maldade humana. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que isso são sinais. A terra vai dando sinais para nós. E a gente precisa entender que o que está em jogo é a nossa salvação. E muitas vezes isso vai passando batido.
E mais do que buscar o Espírito Santo apenas por um consolo, uma ajuda no momento difícil, para que Ele leve as nossas orações a Deus, porque a gente não sabe como orar, a gente precisa buscar esse Espírito Santo para ser a nossa bússola, que nos leva realmente para a salvação. Porque senão a gente vai passar anos e anos sentado na cadeira da igreja, às vezes sobe aqui para fazer alguma coisa, e aí quando chegar no dia do juízo, vai ouvir um belo não de Jesus Cristo. Não, eu não te conheço. Não sei quem você é. Você apenas fazia aquilo que você achava que estava fazendo para mim, quando o que eu queria era outra coisa, totalmente diferente. Quando a gente olha para a parábola do bom samaritano, a gente vê que aquele que foi reconhecido como bom realmente, não era o levita, nem o sacerdote, foi aquele que fez o que Jesus disse que é o correto: amar o nosso próximo como a nós mesmos. E a gente não faz isso. Muitas vezes a gente tem a oportunidade, mas não faz. Porque a gente acha que o nosso próximo, quem está dentro da nossa casa, é o nosso conhecido, quando o próximo é aquele que te oferece a chance de ajudá-lo. Toda vez que alguém na rua te pede um dinheiro e você fala, eu não tenho, é mentira, você tem R$1 no bolso, você não dá porque não quer. Ou porque acha que a pessoa vai gastar com bebida ou com droga. Mas você está mentindo. E a Bíblia fala o que sobre a mentira? A paternidade da mentira é de quem? E quando a gente mente, a gente está se fazendo igual a quem? Todas as vezes que a gente dá uma desculpa para alguém que a gente mente, é uma mentira. O caráter de Deus, ele é 100% íntegro. Nele não tem nenhuma mancha. Então Ele não aceita nenhuma mancha no nosso caráter. Ele não aceita de nós nenhuma falha. Ele não aceita de nós nenhum pensamento contra o nosso irmão. Quanto mais quando a gente fala contra um deles. Quanto mais quando a gente usa a nossa boca para falar mal de alguém. E muitas vezes a gente deixa o culto e a primeira coisa que a gente faz é isso. A gente precisa entender que o tratamento do Espírito Santo na nossa vida, ele precisa ter uma ação efetiva. E quando a gente não percebe que a gente não está tendo nenhum fruto do Espírito Santo na nossa vida, é o momento da gente fazer uma análise, olhar para a nossa vida e tomar o caminho de volta. Porque a gente já saiu do caminho faz muito tempo. A gente está na igreja, mas está totalmente perdido. É como a dracma que a mulher perdeu. Está perdido dentro da casa de Deus, mas não sabe nem para onde vai. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos fechar os nossos olhos. Cada um sabe de si mesmo, sabe pelo que está passando, sabe qual a sua aflição, aquilo que te traz medo, aquilo que te traz dúvida sobre o seu futuro. Talvez não seja alguma coisa que esteja acontecendo com você mesmo, mas seja com alguém da sua família, alguém próximo, talvez uma enfermidade, alguém que está passando pelo problema das drogas, bebidas. Talvez seja por causa da dor da perda de alguém que se foi, seja há pouco tempo ou há muito tempo, mas que todas as vezes isso te traz uma dor, te traz um vazio. A palavra fala que o Espírito Santo é o nosso consolador e o nosso ajudador, e que Ele nos auxilia nos momentos difíceis, e que durante a nossa oração é Ele quem ora por nós e leva a Deus aquilo que realmente nós precisamos. Se você precisa receber a ajuda do Espírito Santo, um consolo, precisa que Ele te traga algum conforto, se você quer trazer Ele para a sua vida, para que Ele seja na sua vida realmente como um amigo, porque muitas vezes as pessoas não vão poder te ajudar. Muitas vezes
As pessoas não vão ter o que te dizer no momento difícil. Mas o Espírito Santo, que está sempre com você e que habita em você, sabe de tudo que você precisa, sabe por tudo aquilo que você tem passado, e Ele vai levar até o Pai aquilo que você precisa, e vai trazer para você de volta uma resposta, vai trazer para você uma ajuda, um consolo, a paz que excede todo entendimento. Ninguém no mundo é tão perfeito quanto o Espírito Santo para poder fazer isso. Esse é o papel dele, assim como a Bíblia relata. O nosso amigo, o nosso consolador, o nosso ajudador. E se você precisa, se você quer receber essa ajuda, você pode vir até a frente. Peço para a pastora Raquel vir aqui à frente, a irmã Tatiane, Kleber, pastora Raquel.
provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a glória e bondade, Santo Espírito, és bem-vindo. Inundar, encher é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua
inundar, encher o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor Santo Espírito, és bem-vinda. Vamos provar quão real tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Senhor.
Você que se assentou, fica de pé. Feche os seus olhos. Às vezes, o Espírito Santo vai falar com você através de uma pessoa e vai te usar para falar com outra pessoa. E antes da gente ir embora hoje, se você tiver com algum familiar seu, abrace seu familiar. Mas você não vai abraçar como se fosse alguém da sua família. Você vai abraçar essa pessoa como se você estivesse recebendo o abraço do Espírito Santo. E você, quando for abraçado por essa pessoa, sinta como se estivesse sendo abraçado por Ele mesmo. Porque o Espírito Santo vai agir muitas vezes através de uma pessoa. Se você não está com ninguém da sua família, abraça esse seu irmão com amor fraternal. Não precisa ficar com vergonha. Seja o abraço do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E receba o abraço do Espírito Santo através de alguém também. A gente precisa entender uma coisa. Que nesse mundo que traz tanta aflição e tanta dor, a gente precisa se deixar ser usado pelo Espírito Santo para trazer às vezes um abraço de consolo. Às vezes você não vai precisar falar nada para essa pessoa, apenas abraçá-la, porque tudo o que ela está precisando é perceber que ela não está sozinha nesse mundo, que existe alguém muito poderoso que está olhando por ela, mas esse alguém poderoso quer usar alguém para mostrar para ela que ela é amada. Amém? Teve gente aí que ficou com vergonha. Não pode não, gente. Você ficou com vergonha de dar um abraço pelo Espírito Santo no seu irmão. Imagina o dia que ele entregar alguma coisa para você falar para alguém, e você ficar na dúvida, fala ou não fala? Quer cantar alguma coisa? Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém? Então que o Espírito Santo de Deus acompanhe cada um de nós, que a gente tenha a oportunidade de ser usado por eles, nem que for para dar um abraço em alguém durante essa semana ou daqui para frente, mas que a gente se permita ser usado
para que mais pessoas possam sentir esse abraço, possam saber que tem um Deus que cuida delas. Amém? Todos para as nossas casas, em paz. Amém.